Bom dia a todos vocês. Eu também esperava hoje estar dando aula pessoalmente, mas um compromisso inesperado em Brasília me chamou, então eu, mais do que rapidamente, gravei aqui os exercícios, né, da aula de hoje, e eu espero que vocês não aproveitem a aula, mesmo sendo essa gravada, e amanhã, quinta-feira, nós teremos a provinha e teremos também uma nova aula sobre as aplicações da equação de Schrödinger. Muito bem, eu vou falar hoje um pouco mais a respeito da equação de Schrödinger e suas aplicações. Então nós vamos revisar um pouquinho a equação e vou fazer algumas aplicações diferentes, algumas aplicações inéditas que eu ainda não fiz em classe. Bom, nós podemos começar lembrando a equação de Schrödinger. Como nós vimos, a equação de Schrödinger é uma equação que foi montada, né, baseado no fato de que a energia de uma partícula pode ter, quando num sistema físico, é sempre a soma de uma parte cinética e uma parte potencial. E nós chegamos a uma equação para a obtenção da equação de onda, que representa esse sistema físico, e que dessa equação de onda, dessa função de onda, nós podemos retirar todas as propriedades físicas do sistema. Então nós obtivemos uma equação que fala que a segunda derivada espacial dessa função de onda que eu estou procurando, mais vezes esses termos aqui, mais o potencial vezes a função, é igual a IH cortado, vezes a derivada temporal dessa função de onda. E nós vimos também que, num caso específico, onde o potencial não depende do tempo, é possível reescrever essa equação, né? É possível reescrever essa equação com derivada total, porque nós estamos tratando de sistemas físicos em uma dimensão, que só depende da coordenada x, né? Então, caso o potencial não dependa do tempo, o que não é sempre o caso, né? Às vezes vai depender, nós podemos escrever a chamada equação de Schrödinger independente do tempo, né? E essa equação, ela de fato é uma equação que mostra que a segunda derivada dessa função que nós estamos procurando, mais o potencial físico que representa o sistema, tem que ser igual à energia do sistema. Então essa é uma equação que contém toda a existência do sistema físico, representado aqui por o potencial V de x. As situações físicas onde tem solução essa equação, né, representam as situações físicas onde aquele sistema pode existir. Essas situações onde o sistema pode existir, nós normalmente chamamos das autofunções do sistema. E os valores de energia possíveis, porque agora nessa equação ela não vai ter solução para qualquer valor de energia. Para determinados valores de energia é que essa equação vai ter solução. E esses valores de energia específico é o que caracteriza os chamados autovalores da energia do sistema. Tá certo? E eu apliquei essa equação para alguns casos, né, como é o caso da barreira de potencial. Uma partícula chega perto de uma barreira, mesmo tendo uma energia menor do que a altura da barreira, e nós aprendemos a resolver esse problema físico. Hoje, então, eu queria continuar aplicando, né, essa equação para alguns outros sistemas físicos interessantes. Mas antes de fazer isso, deixa eu lembrar algumas propriedades que a função de onda deve ter. Então nós vimos algumas propriedades, né? Na verdade, nós expliquei para vocês que essa quantidade ao quadrado, quer dizer, o módulo dessa função ao quadrado representa a densidade de probabilidade, né? Então essa aqui é a probabilidade por unidade de comprimento, que no caso em uma dimensão, de você encontrar a partícula de massa m, que é a entidade física que está interagindo nesse sistema físico. Então, essa sendo a densidade de probabilidade, obviamente que a integral em todo espaço, e aqui em todo espaço significa de menos infinito a mais infinito, de π quadrado dx é igual a unidade. Essa é a condição interessante dessa função, né?
E como representa a probabilidade, etc., a função de onda em si tem algumas propriedades interessantes. Primeiro, a função de onda psi tem que ser contínua. Por representar essa probabilidade, evidentemente, ela tem que ser contínua, porque você não pode ter situações onde as descontinuidades da função vão representar divergências no momento, como eu mostrei para vocês numa aula anterior, que o momento é a derivada da função. E a existência de descontinuidade significa pulos nesse momento, e não é comum a gente encontrar esses pulos no momento, exceto em condições muito específicas. Então, essa condição de contorno, quer dizer que a função de onda tem que ser contínua em todo espaço, ela é importante porque nas regiões de fronteira, onde há mudança de potencial, a função, nós temos que ter certeza que as soluções da equação de onda em uma região do espaço e na outra região do espaço tem que se casar através dessa condição de continuidade. Outra condição que nós temos é que a derivada da função de onda tem que ser contínua. Também tem que ser contínua. Bom, essa condição é a condição que eu gostaria de elaborar um pouquinho mais agora, para mostrar para vocês que, de fato, dependendo das características do potencial, essa função a derivada da função, a função de onda sempre é contínua. Agora, a derivada da função vai depender, para ela ser contínua ou não em todo espaço, em qualquer fronteira do seu problema, do seu sistema físico, vai depender de determinadas condições do potencial que está envolvido no problema. E para mostrar isso, então eu vou pegar a própria função de onda, que nós temos, a função de Schrödinger, e vou passar esses termos para cá e vou fazer uma integração ao redor de um determinado ponto genérico que eu vou escolher, como é o caso da origem, por exemplo, mas pode ser qualquer ponto. Então vou fazer uma integral nas vizinhanças de um determinado ponto para mostrar o que pode acontecer com a derivada. Então vamos começar com a equação e evidentemente eu posso reescrever essa equação passando tudo para lá. Então eu posso reescrever que a segunda derivada da função de onda com relação à posição, ela é igual a 2m sobre h cortado ao quadrado vezes v de x psi menos 2m e sobre h cortado ao quadrado psi. Isso aqui eu simplesmente passei esses termos todos para lá. Então a segunda derivada da função de onda pode ser expressa dessa forma. Agora eu vou simplesmente escolher um ponto qualquer. Podemos escolher um ponto x qualquer, mas eu vou escolher a origem só para ficar simples, mas pode ser qualquer ponto. Então, se eu escolher a origem, escolhi que vou fazer uma integração ao redor da origem, então, só para explicar bem o que eu estou fazendo, esse é o eixo do x, aqui eu tenho a origem, então eu vou chamar essa aqui de origem, e eu vou então integrar de 0 menos até 0 mais. Então vou integrar isso numa vizinhança muito pequenininha, tendendo a 0, ao redor desse ponto que eu escolhi, que é a origem. Mas isso pode ser, na verdade, um ponto O qualquer, um ponto X I qualquer, não faz a mínima diferença. Então, fazendo essa integral, o que nós temos? Nós temos que a integral de 0 menos até 0 mais de d2 psi dx2 dx é, na verdade, igual a 2m, tudo que é constante aqui, 2m sobre h cortado ao quadrado vezes a integral de 0 menos até 0 mais de v de x psi dx, tá certo? Mais, menos, menos 2me sobre h cortado ao quadrado, integral de 0 menos a 0 mais de psi dx. Essa é a integral da equação de Schrödinger, na verdade, Bem, a integral da segunda derivada, obviamente, dá a primeira derivada. Então, isso aqui dá d psi dx
no ponto 0 mais, menos, né? A derivada de psi dx no ponto 0 menos. Então, essa diferença de derivadas aqui, obviamente, vai ser zero se a derivada for contínua ao redor desse ponto zero que nós escolhemos. Isso tem que ser igual a essa integral, e obviamente, pelo fato da função de onda ser contínua em todo espaço, a integral de 0 menos a 0 mais, quando a distância entre 0 menos e 0 mais é infinitesimal, isso aqui vai a zero. Então isso aqui é zero. E essa aqui também irá a zero quando o potencial for uma função bem comportada, sem divergências, sem descontinuidades. Porque o fato de que o potencial é contínuo, vezes uma outra função que também vai ser contínua, então esse produto integrado de 0 menos a 0 mais, né, onde 0 menos 0 mais é um elemento infinitesimal, aqui eu já expliquei antes, também vai dar zero. Então, para o caso onde o potencial é uma função bem comportada, sem descontinuidade, sem nada disso, isso aqui também é zero e, portanto, eu tenho que a diferença das derivadas é zero, ou seja, a derivada é contínua. Então, isso é verdade quando o potencial é uma função bem comportada. O potencial sendo uma função bem comportada, a derivada é contínua. Tá certo? Então, isso aqui é verdade para o caso onde v de x é uma função sem divergências, né? Ou descontinuidades. Então, se o potencial for uma função bem comportada, sem descontinuidades, tudo isso, a derivada é contínua em todo o espaço. Porém, imagine que o potencial... Agora, bom, essa parte sempre é zero, então eu vou tirar essa parte daqui. Essa parte aqui sempre é zero, né? Essa integral sempre é zero. Eu posso tirar essa integral daqui. Tá certo? Imagine agora que o potencial... Imagine uma situação onde o potencial v de x é, por exemplo, um alfa vezes delta de x. É uma função delta. Então, esse caso onde o potencial é uma função delta, obviamente, é uma descontinuidade ali, né? Então, nesse caso, eu tenho que no lugar do potencial v de x vai entrar alfa vezes delta, e essa integral não é mais zero, porque todo mundo sabe que a integral de uma delta, mesmo com os limites de integração convergindo um para o outro, é o valor da função naquele ponto. Portanto, isso aqui vai ser igual a 2m sobre h cortado ao quadrado. Se no lugar do v de x eu colocar alfa delta, isso vai dar alfa vezes psi do ponto zero. Então, quando o meu potencial tiver uma descontinuidade do tipo delta, a derivada, na verdade, não é mais contínua. Ela é descontínua, né, no ponto onde você tem a função delta. E quanto vale essa descontinuidade? Vale 2m sobre h cortado vezes alfa. Aqui eu botei alfa vezes o potencial, que é uma questão de dimensão, né? Isso aqui tudo tem que ter dimensão de potencial, né? Vezes o valor da função de onda naquele ponto. Então, resumindo aqui as nossas propriedades da função de onda, a função de onda é contínua, a derivada é contínua, mas se eu tiver uma descontinuidade do tipo delta, ela será descontínua e a descontinuidade vai ser proporcional. Então a derivada pode ser contínua ou descontínua e a descontinuidade da derivada será proporcional ao valor da função no ponto, né, quando eu tenho ali uma singularidade do tipo uma função delta. Então essas são características importantes porque mostram as propriedades que a função de onda tem que ter. E com essas propriedades é que nós vamos resolver os problemas físicos. Porque normalmente as soluções, o espaço, né, quando a gente tem uma situação física, a gente tem que dividir o espaço em várias regiões e temos que casar essas funções e suas derivadas, né, para ter a solução completa. E exatamente às vezes nesse casamento é que dá as condições de existência das energias e assim por diante. Então nós temos que
necessariamente saber essas condições de continuidade da função de onda. Muito bem. Então, se a gente sabe essas propriedades da função de onda, agora eu vou pegar e vou aplicar essas equações para algumas situações físicas interessantes. Primeiro temos que apagar aqui a lousa, né? Para dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Existem duas situações físicas que são de especial interesse para nós. Um é quando uma partícula está confinada, então a gente fala que aí nós temos estados ligados, e um é quando você tem um potencial e as partículas vêm, interagem com aquele potencial e vão embora, e isso é o que nós chamamos de situações de espalhamento, estados de espalhamento. Na situação de estado de espalhamento, que é uma situação muito interessante para nós, nós podemos ter como solução, né? Porque quando eu tenho uma partícula livre, então vai ter o espalhamento. Existe uma região aqui onde existe uma interação. Essa é a parte do problema. Aqui eu tenho a partícula, né? Ela vem vindo de algum lugar e normalmente a partícula livre ela tem que obedecer à equação que é menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2π dx2 igual a εψ, porque nessa parte aqui ou nessa parte aqui não tem interação, não tem nada, é uma partícula livre, potencial zero, não é verdade? E essa equação aqui ela pode ser escrita como sendo d2π dx2 mais 2me sobre h cortado ao quadrado, π igual a zero. Essa grandeza aqui nós normalmente chamamos de k quadrado, né, que tem a ver inclusive com o momento da partícula. Então nós temos que π duas linhas mais k quadrado π igual a zero, e nós sabemos que a solução desse problema aqui, né, é a soma. Então π é na verdade um a e elevado a ikx mais um b e elevado a menos ikx. E eu posso interpretar o que é cada parte dessa solução, né? Então, na verdade, nessa parte aqui, eu tenho um a e elevado a ikx mais um b e elevado a menos ikx. E eu já resolvi o problema da barreira, onde aqui eu chamei de 1 e aqui eu chamei de r. E, na verdade, essa função representa o seguinte: no espaço livre de potencial, você sempre pode ter uma partícula com momento k numa direção, né? Ou na direção oposta. Então, na verdade, quando eu escrevo uma solução desse tipo, eu estou representando as duas possibilidades dessa onda de matéria estar indo ou vindo, né, no meu eixo de coordenadas. Então, normalmente, na região livre de potencial, a solução é sempre uma soma dessas exponenciais. Muito bem, então vamos olhar agora, que eu queria olhar, né? E fazer mais um exercício teórico aqui com vocês para mostrar, na verdade, o que significa a interpretação do π quadrado e conjugar com a interpretação de um fluxo, né, fluxo de probabilidade, porque eu já falei para vocês que esse coeficiente A aqui tem a ver com o fluxo de probabilidade dessa onda de partícula entrando nessa região de interação e que o coeficiente B representa um fluxo emergindo dessa região de interação. Então eu queria elaborar um pouquinho essa ideia para que você entenda um pouco melhor antes de eu começar a fazer alguns exemplos. Tá certo? Muito bem. Ou será que eu faço isso depois? Não, vou fazer já. Então eu queria pegar agora, né, considerar essa solução, considerar um espaço livre de interações, onde nós temos, na verdade, uma função de onda que é dada por essa expressão. Então nós temos essa expressão aqui, a e elevado a ikx mais b e elevado a menos ikx, onde k é esse termo aqui, né? K é a raiz quadrada de 2me sobre h cortado ao quadrado, tá certo? Que a gente chama de momento normalmente. Se você olhar, isso aqui tem... isso aí, na verdade, tem a dimensão de inverso de comprimento de onda, né? Que
é o que nós chamamos de vetor de onda, mas por um fator H, ele é exatamente o momento da partícula, então a gente já chama de momento. Então nós vamos considerar essa função de onda e nós vamos calcular aqui uma grandeza, né, que está relacionada com esse fluxo de probabilidades em partículas livres. Então eu gostaria de reescrever aqui no canto. Então agora eu vou fazer uma demonstraçãozinha aqui, né? Que para a partícula livre, se eu considerar a variação temporal, eu tenho IH cortado dψ dt. Estou voltando um passo na equação de Schrödinger dependente do tempo, né? Porque agora eu vou considerar o tempo inclusive. Então isso é 2m d2 psi dx2. Essa é a equação que determina a função psi. E se eu tomar o complexo conjugado disso, eu tenho menos IH cortado dψ estrela dt igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m d2 psi estrela dx2. Tá, então eu tomei o complexo conjugado. Então tem essas duas equações. E eu aprendi, né, nós aprendemos que a densidade de probabilidade, que eu vou chamar de P, então P de x e t, que aqui eu estou considerando a dependência temporal, é exatamente o módulo de psi ao quadrado, que nós sabemos que o módulo de uma função que é complexa é o seu complexo conjugado vezes a própria função. Então isso aqui é, na verdade, né, psi quadrado. Módulo de psi quadrado. Tá certo? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, vou tomar a derivada temporal desse P. Vou tomar a derivada temporal da densidade de probabilidade. Então eu tenho que dP dt é igual, bom, é a derivada desse produto, e todo mundo sabe fazer a derivada desse produto, né? É d psi estrela dt vezes psi mais psi estrela dψ dt. Muito baixo aqui, mas não dá para escrever aqui. Tem que curvar aqui. Certo? dt. Então, essa é a derivada temporal da densidade de probabilidade. Mas dψ estrela dt é, na verdade, 1 sobre IH cortado, vezes esse termo aqui, enquanto dψ dt é, na verdade, menos 1 sobre IH cortado, H cortado ao quadrado sobre 2m, d2 psi dx2. Então eu posso substituir no lugar das derivadas temporais as derivadas espaciais. Então se eu fizer isso, eu vou obter, na verdade, o seguinte. Então, vendo, o que eu estou fazendo aqui, né? A única coisa que eu estou fazendo é tomando, né, a solução de uma partícula livre e tomando a derivada temporal da densidade de probabilidade. E o que eu pude mostrar é que dP dt, onde P é psi quadrado, que é a densidade de probabilidade, né, é igual a dψ estrela dt vezes psi mais psi estrela dψ dt, onde psi estrela é o complexo conjugado da função psi. Muito bem. Bom, agora no lugar de ddt, eu vou colocar, pela equação de Schrödinger, no lugar do ddt de psi, eu vou colocar essa expressão, vou substituir pelas derivadas espaciais. Então o que nós temos aqui? Nós temos que isso aqui é igual a 1 sobre IH cortado vezes H cortado ao quadrado sobre 2m vezes d2 psi estrela dx2 menos H cortado ao quadrado sobre 2m vezes d2 psi dx2. Então o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui foi simplesmente substituir
Não, aqui eu esqueci um psi, né? Aqui no psi estrela teria um psi, então tá errado. Esqueci metade aqui da equação, vamos refazer. Então aqui veria psi, né? No lugar do psi estrela dt, entra o psi. E no lugar desse aqui, então aí fica menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 psi dx2 vezes psi estrela. É isso que fica. E esse termo agora pode ser reescrito, né? Quando aparecem os produtos aqui, nós podemos reescrever isso como sendo menos. Vocês podem acompanhar aqui, eu vou cortar um h cortado, vai entrar o i aqui no denominador, mas isso pode ser escrito como d dx de quem? D dx de h cortado sobre 2im, que é o que resta daqui, né? Vezes psi estrela d psi dx menos d psi estrela dx vezes psi. Então isso aqui pode ser escrito dessa forma, porque a hora que eu tomar a derivada, evidentemente eu vou ter que começar. Então eu vou ter esse termo e a segunda derivada desse e vice-versa, botei o menos para fora. Então esse termo aqui é completamente equivalente a esse. E se eu chamar essa grandeza aqui de J, de x e t, que é o fluxo de probabilidade, eu tenho uma equação que diz o seguinte, eu tenho uma equação que me diz que a derivada temporal, né, a derivada temporal da densidade de probabilidade mais, aqui no caso menos, né? Não, seria mais. Aqui vai ser o menos, isso aqui é menos J. Não, desculpa, passa para lá, então fica mais d dx dessa grandeza J que eu defini, igual a zero. Isso aqui é o que a gente chama de equação de continuidade. Então, é como continuidade de um fluido, só que aqui é continuidade de probabilidade. P representa a densidade de probabilidade, como a gente viu desde o início. E J representa o fluxo de probabilidade. Se ele é positivo, significa que essa onda de matéria vem efetivamente para um lado. Se é negativo, ela vem do outro, né? E mais do que isso, significa que para que eu tenha variação temporal da densidade de probabilidade da onda de matéria, né, para encontrar a partícula ali numa posição x, num instante de tempo t, eu tenho que ter variação espacial do fluxo. Então essa é a equação da continuidade que inclusive justifica para a gente, né, a interpretação do psi quadrado como uma densidade de probabilidade, né? Bom, mas por que a gente fez tudo isso? Fez tudo isso para mostrar que de fato a definição de função de onda de acordo com P igual a psi estrela psi, ou módulo de psi quadrado, está de acordo com a lei da continuidade, porque se não tivesse, seria difícil que a gente pudesse interpretar, né, a função de onda, ou o psi quadrado, como sendo uma densidade de probabilidade. Então essa é a equação da continuidade para a probabilidade, né? E eu quero mostrar para vocês que o J, definido dessa maneira, de fato representa um fluxo, né? Porque até agora nós definimos. Então deixa eu mostrar para vocês, pegando aqui a função de onda da partícula, que esse J, ele de fato representa um fluxo de probabilidade, né? E a gente sabe que fluxo é sempre densidade vezes velocidade. Então eu vou escrever esse J aqui. Então, o fluxo de probabilidade da maneira que nós definimos, né? Que está meio fora do vídeo aí, o Braz não dá sinal de alerta, então a gente tem que fazer tudo aqui, o papel de diretor, de professor. Então, J, definido dessa forma, é igual a H cortado sobre 2im, né? Vezes psi estrela d dx de psi menos
psi estrela dx. Tá certo? Ou da forma que eu escrevi aqui também tá certo. Qualquer forma fica correto aqui no caso. E agora então eu vou pegar e aplicar para o caso onde nós temos psi igual a elevado a i kx mais b elevado a menos i kx. Então nós temos aqui uma onda que representa uma partícula livre, uma partícula que está num espaço livre de um potencial. E como nós vimos, ela tem que ter uma parte da onda de matéria que representa movimento ou fluxo de probabilidade numa direção e uma parte que representa o fluxo de probabilidade na outra direção. Então vamos lá, vamos ver o que isso aqui representa. Vamos primeiro calcular, claro que isso aqui é psi estrela é igual a estrela e elevado a menos i kx mais b estrela e elevado a i kx, né? Isso é o que representa o psi estrela. E eu vou calcular o J agora. É só vir aqui e colocar no lugar do psi estrela esse, no lugar do psi esse. É uma álgebra simples de ser feita. E o que eu encontro para o J quando eu substituo isso na equação? Isso é um exemplo, esse é um exercício que você tem que fazer aí, né, para obter aí no seu caderno todos os passos da conta. O que a gente obtém? A gente obtém que o fluxo é H cortado K dividido por M. Isso aqui é uma conta simples de ser feita. Então vou deixar como exercício, né? Vezes A quadrado menos B quadrado. É isso que representa, é isso que eu vou obter para o fluxo. Se A igual a B, em módulo, o que significa? Significa que, na verdade, o fluxo de probabilidade para essa onda de matéria indo e voltando é igual. Então, como resultado, eu vou ter um fluxo resultante zero, né? Não vou ter variação da probabilidade nessa situação. Porque o fluxo de probabilidade para as partículas indo e voltando aqui são iguais. Mas nós não vamos parar por aqui, não. Vamos lembrar que quem é K? Certo? Então, dessa expressão aqui, ó, né, dessa expressão, agora eu vou escrever quem que é K. E K, como nós sabemos, K é igual a 2π sobre lambda de Broglie, que é igual a 2π sobre H dividido por mv, portanto, K é igual a mv sobre H cortado. Então, esse é o valor de K. Se eu vier aqui e substituir, então eu tenho que J, quem que é J? J é exatamente igual a, quando eu substituir o K por aquele valor, isso aqui vai ficar V vezes A quadrado menos B quadrado. Mas A quadrado menos B quadrado representa também a densidade de probabilidade. Se eu pegar essa função de onda, né, e elevar ao quadrado, calcular o módulo, né, ao quadrado, eu vou obter exatamente isso. Portanto, isso aqui é praticamente velocidade vezes densidade. E velocidade vezes densidade, de fato, é fluxo. Então, A quadrado representa a densidade de probabilidade para a parte da onda vindo. B representa a densidade de probabilidade da onda voltando. Portanto, a diferença aí representa o resultado das densidades e vezes a velocidade é o fluxo total. Então, J definido dessa maneira, de fato representa um fluxo, aqui evidentemente, um fluxo de probabilidade, né? Então, quando eu falo que eu tenho um fluxo de probabilidade, imagine que B é igual a zero. Se B é igual a zero, o fluxo de probabilidade é um fluxo que certamente, se você fizer uma medida, partículas estão somente indo numa direção. Se o B não for zero, né, significa que parte do que você mede tem, né, a probabilidade da partícula estar indo numa direção e voltando, né?
e uma parte representa o fluxo da partícula voltando. Bom, esse exercício que eu fiz foi apenas para mostrar que, de fato, essas grandezas que estão aqui, né, a diferença desses coeficientes ao quadrado, representa de alguma maneira o fluxo de probabilidade, como você acabou de ver ali, a menos dessas constantes aqui que aparecem na frente. Então, isso aqui, essa é uma expressão interessante, porque quando eu tiver partícula livre, a diferença do quadrado desses coeficientes representa o resultante do fluxo de probabilidade. E para nós, fluxo de probabilidade é basicamente dizer se o resultante é partículas indo ou voltando naquela direção específica que nós estamos considerando. Muito bem. Então agora, feito esses exercícios, que na verdade foram mais assim, um pouco mais formal, as propriedades da função de onda, né? Não fizemos na verdade nenhum exercício ainda. Eu gostaria de pegar alguns exercícios para resolver. Eu já resolvi em classe a barreira de potencial, né? Quando você tem uma barreira de potencial. Agora eu gostaria de resolver um outro tipo de exercício, que é o caso, primeiro do poço de potencial. Então vamos resolver agora o poço de potencial. Eu não me lembro se eu resolvi esse em classe ou não, mas de qualquer maneira é um problema muito importante que nós temos que resolver. Então nós vamos resolver o poço de potencial. E como que é o poço de potencial? Bom, nós vamos imaginar aqui um potencial, né, que ele pegar vermelhinho aqui para ficar bonito. Então esse aqui é o eixo X e o meu potencial agora vem num determinado ponto, ele cai, sobe de novo. Então eu tenho aqui uma variação do potencial que vai do ponto menos A ao ponto mais A. Esse aqui é o meu V de X, essa é a direção X. Esse é o chamado poço de potencial. Então é um poço. De repente, cai no buraco. É um buraco aqui no potencial. E evidentemente, eu vou... Para esse caso, eu poderia, por exemplo, pegar um caso de energia menor que zero. Isso vai produzir os chamados estados ligados desse potencial. Mas eu vou pegar um caso onde a energia da partícula é positiva. Então esse é o caso que nós chamamos de espalhamento. A partícula, na verdade, nunca vai ficar confinada nessa região. Ela vai chegar, interagir, parte dela vai emergir e parte vai voltar. Então quando eu olho esse problema, eu tenho que dividir em 3 partes. A parte 1, que é a parte de um fluxo de partículas originalmente vindo, que agora pode ter parte voltando após a interação, porque nós vamos resolver a situação estacionária, né? Nós não vamos resolver nada dependendo do tempo aqui. Aqui tem uma região 2, que é uma região com um potencial, na verdade o valor desse potencial é menos V0, né? Faltou colocar isso. Então ele tem uma amplitude V0 aqui. E uma região 3. Então eu dividi meu espaço em 3 regiões. Vou escrever a equação de onda para a região 1, 2 e 3. Vou propor a solução e nós já vimos que praticamente quando você tem um potencial constante, você tem sempre a solução como se fosse partícula livre aqui dentro. Então a solução sempre será do tipo e elevado a i kx mais e elevado a i menos kx, né? E nós então vamos escrever as soluções nas 3 regiões. Então, lembrando que a equação de onda, né, para região 1 e região 3, então para região 1 e região 3, na verdade eu tenho menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2 psi dx2 é igual a e psi, certo? Essa é a solução. E, portanto, eu tenho como equação psi 2' mais k quadrado psi igual a 0, com k quadrado igual a 2me sobre h cortado ao quadrado. Esse é o k para nós, né? Isso na região 1 e 3. E na região 2, como que é a equação
de onda de Schrödinger para a região 2? É menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d2π dx2, mais, não, menos potencial atrativo, né? Menos v0π igual a eπ. Essa é a equação de onda na região 2. Isso aqui, na verdade, pode ser escrito agora como π, duas linhas, mais q quadrado π igual a zero, onde q quadrado é, na verdade, 2m e mais v0, porque você vai passar esse v0 para lá, vai somar, né? Dividido por h cortado ao quadrado. Esse é o q quadrado. Obviamente, como nós estamos lidando com energia positiva, o k quadrado é positivo, portanto k é real, e mesma coisa com o q. Então nós escrevemos as equações nas duas regiões, né? E as equações nas duas regiões são praticamente da mesma natureza matemática, como era esperado, e portanto terão soluções bem parecidas. Já copiaram essa parte? Bom, se já copiaram, então dá uma olhada para o teto. Se não copiou ainda, acelere a sua mão, porque agora eu vou escrever as soluções aqui do lado. Então, para a região 1, nós temos um π1 que é igual. Eu vou escrever que a solução 1 é igual a E elevado a IKx, onde o K está definido ali, mais R elevado a menos IKx. Por que eu fiz isso? Porque eu estou imaginando o seguinte, eu estou imaginando que eu joguei aqui um certo fluxo de partículas. Esse fluxo de partículas tem uma probabilidade 1 de existir. Então o A quadrado, que representaria o fluxo, é um coeficiente que representaria a densidade de partículas que de fato virão um dia para cá, é 1. Sempre vou ter. Então eu já escrevi dessa maneira. Por outro lado, eu não sei se após interagir, né, a partícula está vindo aqui com uma energia desse tipo, se após interagir com essa região, parte desse fluxo vai voltar. Então eu deixei R. Se R for zero, significa que tudo vai passar. Se R não for zero, significa que uma parte vai refletir. Esse é o π1. Quem que é o π2? O π2, agora π2, na região 2, é na verdade um A elevado a IQx mais um B E elevado a menos IQx. Por quê? Porque aqui o fluxo certamente é composto de partículas, o fluxo de probabilidade contém, né, possibilidades de partículas estarem indo ou voltando. Então a onda de matéria aqui pode estar indo ou voltando. Então eu não posso jogar fora nem o A nem o B. E na terceira região, como nós assumimos que começamos aqui, então se partículas passarem por aqui, elas serão transmitidas por essa região e, portanto, o fluxo que eu tenho que encontrar na terceira região é apenas de partículas com momento positivo. Portanto, só tem que ter a primeira parte daquele fluxo que eu calculei, que eu vou chamar de T. Lembrando que essa onda de matéria, ou essa porção da onda de matéria, vai representar a parte, o fluxo de probabilidade que passou. A gente fala em fluxo de probabilidade porque o que nós teremos agora é só probabilidades. Né? Eu jogo partícula aqui e eu posso encontrar a partícula indo, voltando ou que passou. Né? Isso tudo, claro, se eu jogo, eu tenho certeza que partícula foi jogada. Então, sempre eu terei um fluxo de probabilidade chegando, porque eu comecei meu problema dessa maneira. Agora, eu posso ter um fluxo voltando, eu posso ter a probabilidade de encontrar uma partícula voltando, e isso vai estar associado com esse R, ou uma partícula que transmitiu, e isso vai estar associado com T. Então, o fluxo aqui é o fluxo de probabilidade, e evidentemente, se eu lancei N partículas, esse fluxo é N vezes esse fluxo de uma única partícula. Tá certo? Muito bem. Então agora nós vamos aplicar nesse problema as condições de contorno. Nós não temos nenhuma descontinuidade do tipo delta, portanto, as funções e suas derivadas têm que ser contínuas
em x igual a menos a e x igual a a. Então, aplicando as condições de contorno em x igual a a e x igual a menos a, isso significa que psi é contínua, então eu tenho que pegar a função de onda em cada região e igualar, e também eu tenho que psi', né, que a derivada de psi também é contínua em todas essas regiões. Então vamos fazer agora essas derivadas, e quando a gente faz essas derivadas, nós vamos obter um conjunto de equações, e esse conjunto de equações é E elevado a menos IKA, então estou aplicando agora no ponto x igual a menos a, mais R E elevado a IKA, isso tudo é igual a E elevado a menos IQA, mais B E elevado a IQA, isso é no ponto menos A. A derivada no ponto x igual a menos a é IQ E elevado a menos IQA, menos R, porque tem a derivada, né? E elevado a IQA é igual a IQ, tá certo? Vezes A E elevado a menos IQA menos B E elevado a IQA, tá certo? Então isso aqui é no ponto x igual a menos a, isso aqui é x igual a menos a, tá certo? X igual a menos a, dá essas duas equações. E no ponto x igual a eu tenho a e elevado a IQA mais b e elevado a menos IQA. Isso tudo é igual a t e elevado a IKA. E eu tenho a derivada disso, que é a IQ vezes a e elevado a IQA menos b e elevado a menos IQA. Isso é igual a IK vezes T e elevado a IQA. Isso aqui, evidentemente, são as condições de contorno no ponto x igual a A. Então aqui estão todas as condições, aplicação das condições de contorno. Eu tenho 4 equações e 4 incógnitas para resolver. R, A, B, T. E essas 4 equações podem ser facilmente resolvidas. E o que nós obtemos eu acho que eu resolvi já esse problema. E o que a gente obtém é, na verdade, os coeficientes A, B, R e T. Nós estamos interessados, primordialmente, nos coeficientes R e T. E o que a gente obtém para o R e para o T, eu vou colocar só o T, que é o mais interessante. A gente obtém que T é igual a E elevado a menos 2 IQA vezes 2QKQ dividido por 2KQ vezes cosseno de 2QA menos I Q quadrado mais K quadrado seno de 2QA. Então esse é o coeficiente T. Na verdade, T quadrado vai estar associado com a probabilidade, né? Porque T quadrado, lembre-se, os fluxos vão com esses coeficientes ao quadrado. T quadrado, que é o módulo de T quadrado, basta você pegar isso e multiplicar pelo complexo conjugado, vai estar associado com probabilidade, né, da partícula ser transmitida nessa. E a gente pode obter que nesse potencial 1 menos R quadrado, né? Isso que a gente pode obter. Ou seja, T quadrado mais R quadrado é igual a 1. Eu não vou botar a expressão de R porque ela é também grandona, mas tem algumas coisas interessantes que a gente pode notar aqui, né? E eu posso mostrar para vocês que se a energia da minha partícula é muito maior do que o valor do potencial, basicamente R vai a zero. Quer dizer, não tem reflexão de partículas. Né? E por outro lado, T quadrado vai a 1. Tem transmissão total das partículas
nessa situação física. Eu talvez tenha feito já esse poço de potencial, mas ele é importante porque o poço de potencial me permite fazer um casamento de várias soluções, né? E tanto a barreira de potencial quanto o poço de potencial são situações interessantes para que a gente possa analisar aqui as situações. E de fato você pode ver que como tem senos e cossenos, existem situações entre a energia da partícula e as dimensões aqui, e as características do potencial, onde a transmissão vai ser maximizada, né? Então aqui tem como se fossem situações de ressonância, quando a luz passa por um interferômetro do tipo Fabry-Pérot e assim por diante. Mas eu quero resolver mais alguns problemas para vocês que acordaram cedo nessa quarta-feira. E eu quero resolver 2 problemas mais. E agora eu vou então, na verdade, vou resolver 2 probleminhas simples relacionados com partículas que se localizam. Eu resolvi vários problemas até agora relacionados com partículas que são espalhadas. Agora eu quero resolver alguns problemas, 2 pelo menos, com partículas que ficam localizadas. É claro que quando a gente vai falar de partícula localizada, resolvemos o poço de potencial, a caixa. E se eu resolvesse esse poço de potencial para energia menor que zero, né? Então se eu tenho um poço do potencial aqui e boto uma energia menor que zero, eu vou ter aqui os estados ligados. Não vou ter mais estados de espalhamento. E isso vai ficar de exercício aí para vocês resolverem essa situação. Porque quando eu tenho... É importante, quando nós vamos lidar com partícula ligada, ela não pode ter uma função de onda que oscila até o infinito, né? Então se eu tenho aqui uma região que eu sei que vai confinar a partícula, eu espero que a partícula vai estar confinada ao redor dessa região. Portanto, normalmente a função de onda é uma função que vai decair exponencialmente longe dessa região, né? Então, o π², principalmente, será decaimento normalmente exponencial, ou até mais forte que exponencial, dependendo. Isso é esperado, porque se esse potencial é um potencial que confina a partícula, então a probabilidade de encontrar a partícula tem que estar maior nessa região e decair. E ela não pode ser finita no infinito, porque senão ela é finita no infinito, significa que a integral de 0 a infinito disso aí tem que ser o infinito. Então não pode. Então tem divergência na integral. O primeiro exemplo que eu vou resolver aqui para vocês é o potencial delta atrativo, que chama. Vamos imaginar que eu tenho, numa região do espaço, uma singularidade atrativa do tipo delta. Então eu tenho um potencial, e esse potencial é dado da seguinte forma. É o potencial V de x, é um potencial que vem, e aqui eu tenho uma função delta. Então V de x vai ser escrito como sendo menos lambda sobre A delta de x. Eu escrevi dessa maneira. Normalmente a gente tem uma amplitude e aqui a gente sabe que a função delta tem que ter a dimensão do inverso aí de comprimento. Então, para não dar complicação, nós vamos escrever o potencial dessa forma. Esse vai ser o meu potencial V de x. E aí a minha equação, obviamente que eu posso ter uma energia positiva, e aí eu tenho um caso de espalhamento, e aí eu trataria, tem uma função de onda aqui, tem uma função de onda aqui, ambas serão, essa aqui vai ser um do tipo E elevado a IK x, mais um R elevado a menos IKx, aqui eu vou ter um T E elevado a IKx, não é assim? E eu vou simplesmente casar, lembrando que agora eu tenho uma função delta. Quando eu tenho uma função delta, a derivada da função de onda tem uma descontinuidade. E aí eu vou fazer essa conta. Isso por caso do espalhamento, mas não é o caso do espalhamento que eu quero resolver. Eu quero resolver o caso onde eu tenho uma energia negativa.
E mais do que isso, né? Eu quero saber quem é essa energia. Então vamos resolver esse problema começando escrevendo a equação de Schrödinger. E a equação de Schrödinger para esse caso é menos h cortado ao quadrado sobre 2m d2π dx2 mais, aqui no caso seria menos, né? Menos lambda sobre a delta x vezes π de x igual a epsilon. Essa é a função de onda, né? Para esse caso. Então tem um potencial delta aqui. Uma descontinuidade que vai para o infinito aqui. Todo mundo se lembra que uma das maneiras de fazer o potencial delta é fazer um poço de potencial de tal maneira que a largura vai a zero e a amplitude vai para o infinito, mantendo o produto, né? Essa é outra forma de resolver esse problema. Então nós temos essa equação, nós queremos resolvê-la. Então eu vou multiplicar tudo por 2m sobre h cortado. Então isso aqui na verdade vai ficar d2π dx2 menos 2me sobre h cortado, eu vou chamar de k quadrado, vezes epsilon. Isso tudo é igual a menos lambda sobre a vezes delta de x vezes π. Essa é a equação de onda, né? E eu quero só lembrar que, na verdade, quem que é o K aqui? K é K quadrado igual a 2m vezes o módulo de E, porque agora a energia é negativa, dividido por H cortado ao quadrado. Essa é a minha definição de K. Só quando eu multiplico aqui, já sai e tal. Então essa é a equação que eu tenho de Schrödinger para esse caso delta atrativo. E todo mundo sabe que o delta é uma função que aqui ele é zero para qualquer ponto diferente de zero. Não é isso? E é infinito para x igual a zero. Então nós vamos analisar o que acontece para x maior que zero e para x menor que zero, porque nesses locais, tanto x maior que zero quanto x menor que zero, o que acontece? O potencial é zero, então eu tenho praticamente isso igual a zero. E isso igual a zero eu tenho, obviamente, aqui eu tenho que lembrar que a energia é negativa aqui, né, para aparecer esse menos aqui. Bom, então, como o potencial é zero, a solução dessa equação é um decaimento exponencial. Então eu tenho para x maior que zero e para x menor que zero, eu tenho para x maior que zero psi praticamente igual a e elevado a menos kx, não é? Decaimento exponencial. E para x menor que zero, eu tenho psi igual a e elevado a kx, que também é um decaimento exponencial, porque x é menor que zero. E na verdade, em x igual a zero, elas casam. Então agora eu tenho que fazer as continuidades em x igual a zero. A continuidade da função é óbvia, já foi escrita para ser contínua. Estou esquecendo as constantes aqui, né? Mas a derivada, então, psi' em 0 mais menos psi' em 0 menos, tem que ser igual, se você olhar lá atrás, a condição que eu escrevi para a descontinuidade na derivada, quando você tem uma função delta, você vai lá e você vai encontrar que, na verdade, as derivadas nesses pontos, ela é menos lambda A, que é a integral do potencial, psi de zero. Então, se você olhar lá atrás, eu acho que o
Fiz aqui um pequeno equívoco. Na verdade, eu quero definir 2m sobre h cortado ao quadrado. Eu defini dessa forma, tá? Me desculpem, só corrigir aí. Então, na verdade, eu defini que 2m sobre h cortado ao quadrado v de x é igual a isso, que é para eu ficar só com isso aqui, né, com as dimensões corretas. Então, um pequeno equívoco aqui. Então, escrevam aí que, na verdade, o potencial ele é proporcional a delta, mas eu defini o lambda e o A dessa forma aqui, que é para não dar problema. Porque aqui já fica dessa forma. Então, a variação da derivada é, na verdade, dada por isso aí. E quem é a derivada para x positivo é menos k, menos quem é a derivada é k, isso tem que ser igual a menos lambda A vezes 1, porque é o valor da função no ponto é isso aqui. Ou seja, k é igual a lambda sobre 2A. Tá certo? Agora, quem que é k? K é a raiz quadrada de 2m. Então vamos pegar k quadrado, né? Se a gente pegar k quadrado, ops, vamos voltar para cá. Se eu pegar k quadrado é 2. Lembre-se que k quadrado é 2m vezes o módulo de e dividido por h cortado ao quadrado. E isso é igual a lambda ao quadrado, que é a amplitude, né, vamos dizer, do potencial, dividido por 4a quadrado. Ou seja, o valor da energia, que eu sei que é negativa, é menos lambda ao quadrado, h cortado ao quadrado, dividido por 8m a quadrado. Esse é o valor da energia. Então, se eu tiver um potencial delta, e essa partícula vai ficar presa, né? Então eu tenho aqui esse potencial delta atrativo, e a partícula está presa ali naquele potencial delta atrativo. O valor da energia que ela tem que ter é esse valor aqui. E é interessante, que é um valor único. Então ela tem que ter uma energia muito específica para ficar presa nesse potencial. Tá certo? Então essa é a chamada energia de ligação, né? A energia com que a partícula está ligada nesse potencial delta atrativo. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar uma situação física onde eu tenho, na verdade, dois potenciais delta atrativo. Porque a gente pode imaginar, assim, né, em primeira aproximação, que esse delta atrativo poderia ser um núcleo, né? Eu tenho lá um núcleo atômico com uma interação estranha e o elétron, na verdade, vai lá e vai se ligar a esse, vai ficar ligado na região daquele núcleo, né, como se fosse o delta. Mas agora eu posso imaginar o duplo delta atrativo. Posso imaginar que eu tenho, né, um duplo potencial delta. Então eu tenho, na verdade, como função de x aqui, eu tenho um potencial delta aqui e um potencial delta aqui. Nas posições que eu vou chamar de A e menos A, né? Óbvio. Então aqui é o potencial. Isso aqui é menos A. Isso aqui é mais A. E eu vou, importando um pouco a notação que eu usei no último problema, eu vou dizer que esse potencial pode ser escrito da seguinte maneira. 2m sobre h cortado ao quadrado vezes o potencial é igual a menos lambda sobre A, só para usar a mesma notação, vezes delta de x menos A, mais delta de x mais A. O que foi? Muito bem, está ajeitando as canetinhas aqui para nós, porque está tudo sem tinta. Então isso aqui representa
esse duplo potencial. Imagine se eu estou agora olhando uma partícula, né, de massa m ligada nisso aqui. Então é o caso onde você tem uma partícula ligada a dois pontos do espaço. É o caso de uma molécula, né? Você tem um elétron ligado aos dois núcleos. Seria um exemplo, vamos dizer, algo que se aproxima, né, de uma molécula, onde você tem os dois núcleos, e agora eu vou jogar uma partícula que se sente atraída pelos dois núcleos. Claro, aqui não é um potencial de Coulomb, é um potencial delta atrativo, é uma molécula muito especial. E a gente quer resolver esse problema. Nós já sabemos qual é a solução do lado de cá, é um decaimento exponencial assim. Nós sabemos qual é a solução do lado de cá, é um decaimento exponencial assim. Mas aqui eu tenho que imaginar a soma da exponencial positiva e negativa. Porque a solução da equação agora, desde que a energia seja negativa, né? E nós estamos lidando agora não com um problema de espalhamento, mas com um problema ligado, que a gente chamou, então a energia é menor que zero, para garantir que a partícula está confinada nesse potencial, né? Deixa eu botar aqui para ficar bem... Ops, eu não consigo enfiar o potencial inteiro aí. Certo? Então agora nós queremos resolver esse problema. Do lado de cá, nós já sabemos que nós temos para a função de onda um decaimento exponencial, portanto ela deve ser do tipo menos kx. Do lado de cá, nós também temos um decaimento exponencial, portanto ela tem que ser do tipo kx, né? Porque x é negativo do lado de cá. E entre as duas, nós sabemos que temos que ter uma combinação de kx mais menos kx. Então, eu sei que tem que ter essa soma de kx e menos kx. Por quê? Porque aqui eu tenho que garantir que só tenho o termo kx, porque eu sei que isso aqui tem que decair, né? A probabilidade tem que ir a zero no infinito, no menos infinito. Aqui mesma coisa, então eu tenho só o termo menos kx, porque quando x é infinito, porque a solução daquela equação que nós vimos, psi duas linhas menos k quadrado psi igual a zero, ela é tanto e elevado a kx positivo, como e elevado a menos kx. E a soma das duas, na verdade, é a solução, né? E só que aqui, entre as duas, nós não podemos, quando resolvemos um único poço, era fácil, porque de um lado uma solução não pode e do outro a outra solução não pode, então fica bem claro. Mas aqui não, aqui entre as duas eu tenho que levar em conta as duas. E na verdade, eu vou escrever então que para x menor que zero, para x menor do que menos a função psi é igual a e elevado a kx. Para x menor do que a, maior do que menos a, eu tenho que ser a soma das duas exponenciais. Portanto, eu vou escrever como sendo um a vezes o cosseno hiperbólico de kx, que é a soma do e elevado a mais kx com e elevado a menos kx. E para x maior que a, o psi, na verdade, tem que ser um e elevado a menos kx. Então, tem a solução em todo o espaço. E agora basta eu aplicar as condições de contorno para resolver o problema. Então, eu tenho que aplicar, lembre que agora, as condições de contorno, quer dizer, as posições de interesse têm função delta. Portanto, as derivadas serão descontínuas, né? E se eu aplicar as condições de contorno em x igual a e x igual a menos a, eu tenho que para x igual a e elevado a menos ka é igual a cosseno hiperbólico de ka. E a derivada, então, lembre-se que a derivada vai ser descontínua e a diferença das derivadas vai ser 2π 2m sobre h cortado vezes o valor da função, né? E como eu já expressei 2m sobre h cortado v de x
como o lambda vezes o delta, então na verdade o 2mh não aparece, e a derivada então fica menos k e elevado a menos ka menos k vezes o a maiúsculo, seno hiperbólico de ka igual a menos lambda sobre a e elevado a menos ka. Isso é no ponto x igual a a. Essas são as duas condições que eu tenho para a continuidade da função e para a continuidade da derivada. Certo? Aqui vai ser menos lambda sobre a elevado a menos k. E no ponto x igual a menos a? Bom, mesma coisa, né? No ponto x igual a menos a, no ponto x igual a menos a, eu tenho que vai ser a mesma condição, só que com k e a, né? Porque ali vai dar no ponto x igual a menos a, vai ser e elevado a menos ka igual a mesma coisa, porque o cosseno é igual, das mesmas condições. E agora, eu tenho que extrair daqui, na verdade, a relação, né? Quando que isso aí tem solução. Essas duas condições aí, essas duas condições podem ser combinadas. Na verdade, se eu dividir, se eu pegar no lugar do elevado a menos ka, colocar o cosseno, né, hiperbólico, então no lugar do e elevado a menos ka eu coloco o cosseno hiperbólico, eu obtenho uma condição aqui, que é uma condição interessante. Então, no lugar do elevado a menos ka entra o cosseno hiperbólico e entra o cosseno hiperbólico. Então você vê que eu posso depois dividir tudo por cosseno hiperbólico para obter a condição de que tangente hiperbólica de ka é igual a lambda sobre ka menos 1. Então tem uma condição muito específica do valor de k que vai ter solução. Essa é a equação, né, que me fornece o valor de ka possível para que a gente tenha a solução. Na verdade, quando eu escrevi a função delta dessa forma aqui, já era para poder aplicar para esse caso de duas funções delta separadas da distância 2a entre elas, né? Para dar certo. Bom, então agora, aquela condição que vai me fornecer o valor de ka é uma equação transcendental, né? É uma equação que diz o seguinte: se eu plotar aquelas, eu tenho que tangente hiperbólica de ka é igual a lambda sobre ka menos 1. Então vou fazer um gráfico aqui, né? Todo mundo sabe que lambda sobre ka menos 1 é uma função que faz assim, né? Então isso aqui eu vou representar como função do ka. Ela vai lá para o menos 1 quando o ka for infinito. E que a tangente hiperbólica faz assim. Então existe aqui um ponto de cruzamento que significa ka igual a um certo valor numérico alfa, que eu vou chamar de alfa, porque eu não estou resolvendo, né? Mas tem esse valor. De tal maneira que nós vimos que k é igual a esse valor numérico alfa sobre a, e nós aprendemos que nós havíamos colocado que k quadrado, lembrando que k quadrado é 2m vezes o módulo de e dividido por h cortado ao quadrado. Então, elevando ao quadrado, eu tenho que 2me sobre h cortado ao quadrado, lembrando que a energia é negativa, isso aqui é menos alfa ao quadrado sobre a ao quadrado,
Portanto, a energia da partícula ligada nesse potencial é igual a menos, não é isso? H cortado menos alfa ao quadrado, onde esse alfa é o valor numérico que eu obtive aqui da solução da equação transcendental, menos alfa ao quadrado, H cortado ao quadrado, dividido por 2m a quadrado. Então, essa é a energia. Essa é a energia, aqui é um A quadrado, né? Essa é a energia da partícula presa nesse duplo potencial delta. Então, se eu tenho dois pontos no espaço, que são singularidades de atração da partícula, para ela ficar ligada nessa região aí, ela tem que ter uma energia específica que é dado por essa expressão. Você observe que quanto A é grande, quanto maior é o A, menor é a energia. Então, se eu começar a espaçar, separar esses deltas atrativos, a energia vai caindo. Tá certo? E esse valor numérico aqui, né, é um valor numérico que você tem que determinar. E tudo fica muito bom. Muito bem. Então, nós vimos três exemplos importantes de solução da equação de Schrödinger, né, em uma dimensão. E agora, o que eu gostaria de fazer, e vou fazer na próxima aula, é a solução do oscilador harmônico, né, formalmente, escrever a equação de onda e resolver as soluções. E também começar a mexer com o átomo. Porque, na verdade, no átomo é onde, embora não seja um sistema unidimensional, né, nós temos que falar de fase de momento angular, tudo isso no átomo, mas é onde a mecânica quântica está presente na nossa vida de forma marcante a todos os instantes. Então, nós temos que começar resolvendo o átomo de um elétron. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí para o Braz, que amanhã eu respondo. E vocês venham amanhã, quinta-feira, nós temos a aula e depois temos a provinha no final da aula. E muito obrigado e desculpe de alguma coisa. Tem musiquinha para terminar, Braz? Não, não tem.